Olá, pessoal. Vamos para mais uma semana, né, da nossa PET 4. Essa semana é a quarta semana. Então, vamos preparar o material de vocês aí para a gente começar a fazer as atividades dirigidas, tá? Então, vocês vão pegar o caderno ou quem faz na apostila e fazer o cabeçalho dessa semana. Então, vocês vão colocar PET volume 4, quarta semana, segundo ano do ensino médio e a turma que vocês estão, tá? Então, a gente vai lembrar que é a última semana, então, a partir da semana que vem, vocês já podem estar enviando as 4 semanas da PET 4, porque aí a PET 5 já foi liberada. Nós vamos estar preparando para iniciar a PET 5, correto? O tema dessa semana é políticas imigratórias e o mundo do trabalho. Aí vem, caros estudantes, nessa semana você vai conhecer um pouco sobre os fluxos migratórios, né? Então, para você entender as políticas imigratórias e as relações com o mundo do trabalho, vamos a alguns conceitos. Então, esses conceitos aí, ó, que vai aparecer agora, eu quero que vocês copiem no caderno, tá? Então, fique por dentro, vocês vão copiar. As políticas imigratórias na Europa, Estados Unidos e as consequências no mundo do trabalho, né? Então, vocês vão copiar esses conceitos. Imigração consiste no movimento de entrada de estrangeiros em um país ou região. Esse movimento pode ser temporário ou permanente. Então, imigração, né? Quando vem de um país, né, para o outro. Então, uma pessoa que mora, por exemplo, lá na Bolívia, vem para o Brasil. Então, isso é imigração. Agora, a emigração é um conceito diferente. Consiste no movimento de saída de pessoas de um país ou região. Também pode ser temporário ou permanente. Então, a pessoa sai do país. Imigração, entra. Emigração, sai do país. Tem também o conceito de migração, que é o deslocamento populacional de um lugar para o outro. Abarca o conceito de imigração e migração. Geralmente é dentro do próprio país, de uma região para o outro, tá? Racismo, a gente está cansado já, né? Saber o significado de racismo. É um preconceito ou discriminação baseada em diferenças biológicas entre os povos, né? Então, o que é um preconceito? É um conceito antecipado. É você julgar uma coisa que você não conhece, né? Então, existe o preconceito, né, por diferenças biológicas. Também existe o preconceito com as diferenças, né, que diz respeito à religião, à classe social, ao sexo, vários outros, a etnia, vários outros tipos de preconceito. Conceito antecipado é você falar que uma coisa é sem conhecer o que aquilo realmente é, né? Então, é um termo que vai ser utilizado também no texto que vocês vão ter que ler. Aí vem xenofobia, né? O termo xenofobia. Consiste no medo ou aversão em relação aos estrangeiros. Então, é o medo, é ser contra qualquer estrangeiro, é não aceitar, né? É o medo. Então, é a xenofobia.
E aí embaixo o fluxo migratório, que consiste num movimento entre imigração, saída de pessoas, migração de um país para o outro. Então é a movimentação, né? O fluxo migratório é a movimentação dessa saída e dessa entrada. Em seguida, vocês vão acessar os links do Para Saber Mais, que tem um texto aí que fala sobre o México afirma que reduziu em 50% o fluxo migratório para os Estados Unidos. É um texto. Depois vem um segundo texto, que é o número de imigrantes nos Estados Unidos. E depois vem um vídeo que explica o que é fluxo migratórios. Então, vocês vão acessar esses links para adquirir mais conhecimentos acerca do tema que a gente vai estudar essa semana. E aí, tem um mapa mundi para a gente que mostra os fluxos migratórios. Aí na apostila de vocês vai ter, ou no documento de PDF que eu vou enviar para vocês pelo grupo, vai ter esse mapa com o fluxo migratório. Vocês podem ver que tiveram diferentes fluxos migratórios, né? Esse preto era as correntes migratórias do século XVI ao século XIX. Então, vocês podem ver que as pessoas saíam do continente americano, né? As imigrações eram do continente americano, aliás, do continente europeu para o continente americano. A segunda setinha, que é essa setinha aí que está no tom de marrom escuro, parece, se eu não me engano, minhas vistas não tá dando para ver direitinho aqui. Que são os fluxos migratórios, né? Também que partem mais da onde? Da África para a América, né? É a época em que houve o quê? O tráfico negreiro. Então, era a atividade econômica dessa época. A seta em verde é a corrente migratória de 1800 a... Então, vocês vão ver que vai ser dentro da própria Europa e fora da Europa, indo para a América do Norte, a América do Sul, para a África, para a Austrália e além mar, e dentro da própria Europa. As outras setinhas, né, vermelha, vocês podem ver que é um fluxo migratório constante dentro da própria Europa, né? E da África para a Europa e outro fluxo migratório dentro da própria América. Então, isso aí que é fluxo migratório, essa saída, essa movimentação de entrada, de saída de um país para o outro, de uma região para outra, certo? Deu para vocês entenderem bem aí, né? E esse mapa vai estar disponível aí nesse site. Agora nós vamos para as nossas atividades. Agora é a hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Eu vou fazer de forma dirigida com vocês, ajudando vocês a responderem, mas vocês podem estar buscando mais conhecimento acerca desse assunto, que vocês não fiquem só com as informações que vão ser dadas para realizar a atividade. Todas as respostas vocês vão encontrar nesse texto, que vocês vão fazer a leitura. Eu não vou estar fazendo a leitura para não ficar um vídeo muito extenso. Então, vocês vão ver que é um texto bem grandinho, né? Que vai falar sobre o assunto. E aí vem
Após a leitura do texto, responda. Quais os movimentos de imigração? Então, é a polarização, ou seja, movimentos sociais, culturais, conflito, perseguições políticas e religiosas, guerras, xenofobia, racismo e a intensificação das crises políticas e econômicas. Então, o que leva uma pessoa a se movimentar, a imigrar, né, de um país para o outro, de um local para o outro? É o fato de estar passando por algum desses conflitos, seja social, seja cultural, seja por perseguição religiosa, como foi lá na época do descobrimento da América, né? Que as pessoas que vieram para a América do Norte, eles vieram, aonde é hoje os Estados Unidos, eles vieram fugindo, né, das perseguições religiosas da época, né? Porque havia acontecido a reforma protestante. Então, o cristianismo e a igreja começou a perseguir e a praticar a Inquisição, que era caçar, prender e torturar e queimar em fogueira aqueles que eram contra a fé cristã. Então, eles fugiram, né, e vieram para a América do Norte, fundaram colônias de povoamento, onde é hoje os Estados Unidos. Guerra, né? Às vezes a pessoa foge do país porque está acontecendo uma guerra. Xenofobia, às vezes a pessoa sai do país de origem, né, do país em que ele está, porque ele é um estrangeiro, ele não é bem aceito, e retorna para o seu país de origem, né? Quando há xenofobia, racismo, quando acontece crises, né, política como econômica, as pessoas saem dos seus países e buscam outros países para resolver a situação, né? No caso da política, para ficar livre, por exemplo, de um determinado sistema, né? Como a gente viu nas últimas Olimpíadas, né? Que algumas pessoas que vieram de países socialistas, eles fugiram, né? Ficaram aqui no Brasil para não voltar. Crise econômica, eles saem em busca de meios de sobrevivência, né? Trabalho, né? Onde tenha salários melhores. Então, essas são as movimentações, as causas, né, da movimentação e da imigração. Número 2. O que revelam os fluxos migratórios no contexto atual? No contexto atual, revela a tensão que o mundo vive, pois a crise econômica afetou os Estados Unidos nos últimos anos. Então, deve-se às crises que está acontecendo econômica, né? Então as pessoas mudam por essa razão, procurando lugares, né, onde eles possam ter condições de vida melhor e ter trabalho e assim por diante. Número 3. Qual é a relação entre o capitalismo financeiro e o fluxo migratório? Primeiro nós vamos entender o que é capitalismo financeiro. Capitalismo financeiro também é chamado de capitalismo monopolista. O que é monopolizar? É a pessoa se tornar, ou a instituição, o governo, dono, único proprietário, o único que pode ditar as regras. Então, o capitalismo financeiro também é chamado de capitalismo monopolista e corresponde a um tipo de economia em que o grande comércio e a grande indústria são controladas pelo poderio econômico dos bancos comerciais e outras instituições financeiras, né? O que significa dizer que a gente
nós, os brasileiros, temos monopólio do petróleo. Significa que só a gente pode comercializar, só o Brasil, só a Petrobras, né? Pode exportar, pode colocar preço no petróleo. Então, isso é o quê? É monopolizar. É uma instituição financeira do governo que monopoliza o petróleo. Deu para vocês entenderem o que é o capitalismo financeiro? Então, a resposta dá 3. Os locais com maior capitalismo financeiro são focos de maior fluxo migratório, né? Maior movimentação de pessoas que vão, né, para trabalhar em indústrias ou que saem porque aquelas indústrias não deu certo. Então, essas são as causas, né, do fluxo dentro dos países onde existe o capitalismo financeiro. Número 4. O que busca os imigrantes internacionais? Já falei para vocês que eles buscam regiões, né, que não menos afetada pelas crises, em busca de melhores condições de trabalho. Então a gente vê que de um país para o outro, por exemplo, o caso, né, dos angolanos que vêm para o Brasil, né? Eles vêm para cá para procurar melhores condições de trabalho, né? Ganhar um pouco mais, os bolivianos, os cubanos, né? As pessoas que vêm em busca, né, de melhores condições, né, para fugir da crise que o país que eles são de origem se encontra. Então, os imigrantes internacionais buscam regiões menos afetadas da atual crise em busca de melhores condições de vida e trabalho. Então, essas são as atividades na nossa quarta e última semana da PET 4. Faça, né, com bastante atenção, pesquise mais sobre o assunto, que o único responsável pelo aprendizagem é o próprio aluno. A gente fornece os meios para que o aluno possa acumular conhecimentos, mas ele também tem que buscar, né? Após a realização da atividade, vocês vão tirar foto legível, né? E enviar agora, né? Porque já está pronta as 4 semanas, pelo meu e-mail, que é evanilde.valinha@gmail.com. Tenha um bom trabalho, realize as atividades, não deixe acumular, porque nós já estamos preparando a PET volume 5. A gente não sabe, houve aí a notícia de que iria voltar presencial, né, agora em outubro. Tem uma escala de cidades que vai voltar. A nossa cidade, a nossa superintendência não está nessa lista. Então, isso significa que nós vamos continuar trabalhando em regime não presencial com as PETs. Vocês já sabem que elas são a carga horária e a frequência do ano letivo de vocês. Então, um bom trabalho. Até a próxima PET 5.